primeiro vídeo de exercícios de crimes contra a administração pública. Vamos lá. Primeira questão. Julgue o item a seguir. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem exerce cargo, emprego ou função pública, desde que receba regularmente dos cofres públicos vencimento ou remuneração. Pause o vídeo, releia e dê sua resposta. Nós já iremos responder. A alternativa está errada. Não existe essa condição. Considera funcionário público para efeitos penais quem exerce cargo, emprego ou função, ainda que não receba, ainda que seja sem remuneração. Não existe essa condição de ser remunerado funcionário público para que ele seja, por exemplo, penalizado. Imagine alguém que é mesário, imagine um jurado, todos eles exercem função pública e nessas funções eles podem ser responsabilizados, como aquele reservista, aquele que está prestando serviço militar. Apesar de receber o soldo, não é um salário, um vencimento ou remuneração. Próxima questão. 2. Julgue o item a seguir. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo, ou seja, se tratando de servidores públicos, forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Isso está certo ou isso está errado? Pause o vídeo, releia e dê a sua resposta. A alternativa que satisfaz a nossa questão está certa. A pena será aumentada realmente da terça parte quando os autores de crimes praticados contra a administração pública forem ocupantes de quê? Cargos em comissão ou direção, chefia, assessoramento de órgãos da administração direta, sociedade de economia mista, exemplo, Petrobras. Empresa pública, exemplo, Caixa Econômica Federal ou fundação instituída pelo poder público. Perfeito. Fundação pública, então, vai ser aumentada de um terço, a terça parte. Questão de número 3. O funcionário público que apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, comete o crime de... Pause o vídeo, leia, releia e dê a sua resposta. A alternativa que satisfaz o nosso gabarito é a letra é peculato, apropriar-se o funcionário público de valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular. A pegadinha poderia estar aqui. Público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. É em razão, não precisa estar diretamente nele, mas em razão dele, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Este é o crime de peculato. E esta é a definição lá do caput do Estatuto do Código Penal. Continuando, questão de número 4. Se o funcionário público subtrai o bem ou valor, ainda que não tenha posse, mas se vale de facilidades que possui em razão de seu cargo, emprego ou função pública, comete furto? Não comete crime algum? Será punido somente com sanção administrativa? Ou será punido com a mesma pena do peculato? Pause o vídeo, analise, dê a sua resposta. A alternativa correta é a letra D. Será punido com a mesma pena conforme o parágrafo primeiro do caput, lá, pena de reclusão de 2 a 12 anos para o crime de peculato. De 2 a 12. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse de dinheiro ou bem, subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Aplica-se a mesma pena, ele não tem a posse, mas tem a facilidade do cargo. 5. Acerca do peculato culposo, marque a alternativa incorreta. Peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, a pena será de detenção de 3 meses a 1 ano. Letra B. Não é punível o peculato culposo erro meu aqui, pessoal. Não é punível o peculato culposo no ordenamento jurídico brasileiro. Letra C. A reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Letra D. A reparação do dano,
se lhe é posterior à sentença irrecorrível, reduz de metade a pena imposta. Pause o vídeo, analise e dê a sua resposta. A alternativa correta, ficou fácil agora, é a letra B. Isso está errado. Olha, nós estamos procurando a alternativa incorreta a respeito do peculato culposo. Incorreta. Então, é lógico que é punível, sim, o peculato culposo. Olha a letra A. Se o funcionário concorre culposamente para o crime, a pena será de detenção de 3 meses a 1 ano. Essa é a definição do peculato culposo. De 3 meses a 1 ano. Letra C. A reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Verdade. Se antes do trânsito julgado, antes da sentença final, ele restituiu, reparou o dano, extingue-se a punibilidade. O Estado não pode mais aplicar uma pena sobre o indivíduo. E a letra D. A reparação do dano, se lhe é posterior à sentença irrecorrível, ou seja, ao trânsito julgado, reduz a metade a pena imposta. Ele foi condenado, por exemplo, a 1 ano de detenção. Ele vai e restitui após o trânsito julgado, vai cair para 6 meses, reduz a metade. É isso mesmo, só que isso que nós estamos falando, essas 3 alternativas corretas, é a respeito do peculato culposo. Questão de número 6. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Letra A. Não será punível se restituído até o trânsito julgado. Letra B. Não será punível se a restituição for feita a qualquer tempo. Letra C. Terá o autor, se condenado, uma pena menor do que a do crime de peculato. E letra D. Só será punido o autor com a pena de multa. Está pedindo a alternativa correta. Pause o vídeo, releia e dê a sua resposta. Não vamos perder tempo, a alternativa correta é a letra C. Então vamos lá, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. É o peculato por erro de outrem. Terá o autor, se condenado, uma pena menor do que a do crime de peculato. É a única alternativa correta aqui. Terá menor, por quê? Nós veremos aqui, olha, erro de outrem, pena de reclusão de 1 a 4 anos. O peculato por erro de outrem tem a pena de reclusão de 1 a 4 anos, enquanto o peculato, na modalidade do caput, é a reclusão de 2 a 12 anos e multa, como nós vimos. O de outrem também tem a multa, mas é de 1 a 4 anos. Questão de número 7. Julgue o item a seguir. O funcionário público que extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, poderá ser submetido à pena de reclusão de 1 a 4 anos, ainda que o fato constitua crime mais grave. Isso está certo ou isso está errado, segundo o Código Penal? A alternativa está, você já respondeu, errada. Por que está errada? Porque, olha aí, estamos falando de extravio de livro oficial. Extraviar, artigo 314, livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, a pena de reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Pode ser que aquele dano, aquele extravio de livro oficial aconteceu, por exemplo, num concurso material de um crime mais grave. Então, portanto, se constitui crime mais grave, a pena será maior, não será essa pena de 4 anos. Então, olha o que a questão está dizendo. Ainda que o fato continue crime mais grave, não. Se o crime constitui crime mais grave, o que ocorre? Portanto, encerrando esse assunto, se o crime for mais grave, será aplicada a pena do crime mais grave e não essa pena de 1 a 4 anos. Questão de número 8. Exigir para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida denomina-se concussão, prevaricação, corrupção passiva, corrupção ativa e nenhuma das anteriores. Pause o vídeo, releia atentamente e dê sua resposta. A alternativa e correta em nosso gabarito
questão de menino pequeno, como eles dizem na Bahia, questão de menino pequeno. Por quê? Pegadinha conhecida em prova, nenhuma das anteriores. Vantagem indevida e não vantagem devida. Se colocar português na atenção, né? Questão de raciocínio lógico e português numa questão de leis específicas. Então, se fosse vantagem indevida, o crime seria de concussão. Exigir a exigência. Exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida seria concussão. Agora, vantagem devida, então nenhuma dessas questões, nenhuma das anteriores. Vamos lá, questão de número 9. A questão 9 diz o seguinte: julgue o item a seguir. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, comete o crime de excesso de exação. Isso está correto ou está errado? A alternativa está correto. Excesso de exação, exatamente isso. A cobrança social, o funcionário exige tributo ou cobrança social que ele sabe que é indevido, mas se for aquela devida, ele usa de meio vexatório. Este é o excesso de exação. Nós já falamos na aula teórica sobre ele. Vamos para a última questão desse vídeo, questão de número 10. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, denomina-se furto, furto qualificado, peculato, corrupção passiva ou concussão. Pause o vídeo, releia e dê sua resposta. A alternativa correta, e o nosso gabarito é a letra D, corrupção passiva. Olha os 3 verbos aqui que não deixam vocês errarem na hora da prova. Solicitar, receber ou aceitar promessa. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem, denomina-se corrupção passiva. Aqui nós terminamos esse vídeo. Eu aguardo vocês no próximo, em que nós traremos mais questões sobre crimes contra a administração pública e traremos também questões que já caíram em concursos públicos. Muito obrigado, estaremos juntos na próxima.